meu nome é Felipe Bellini, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre o Escola Sem Partido. A gente vai falar sobre a realidade do professor e o Escola Sem Partido. Eu sou professor da rede pública, já fui professor da rede privada e rede pública, já estive tanto na rede estadual quanto na rede municipal de ensino, participei de diferentes conselhos de educação, incluindo o Fundeb, e hoje, certo, nesses municípios, nesses locais, e hoje o que eu tenho aqui para conversar com vocês é sobre a realidade e sobre quais foram as transformações do Escola Sem Partido e por que hoje essa lei se tornou realmente assustadora. O Escola Sem Partido vai surgir em 2014 e quando ele surge, ele traz como premissa o combate à discussão partidária e religiosa nas escolas. Quando ele entra, então, ele propõe colocar um cartaz com 6 diretivas dizendo que o professor deve se comportar assim ou assado e que caso algum daqueles fatores esteja acontecendo, deve-se procurar ajuda e denunciar. Uma proposta de disque denúncia e tal. Isso, por si só, já é constrangedor. Constrangedor porque não existe no Brasil um estudo real que nos mostre o cenário do que essa influência de partidos em salas de aula estaria realmente afetando. Também a gente vê como um desgaste entre o aluno estimulado à perseguição e o professor em condições já sofridas e complicadas, e a gente vai falar um pouquinho do perfil desse professor aqui, que tem que ir para a sala de aula e ainda assim não ter confiança daqueles que estão ao redor. Mas veja bem, em 2016 ele já apresentou mudanças. Esse projeto, então, passou a interferir e propor interferências também nos materiais didáticos e nas provas de acesso a concursos, a vestibulares, o próprio Enem. Então, a partir desse momento, o Escola Sem Partido começou a aceitar a adulteração de materiais didáticos educacionais e também a adulteração de provas, como uma censura mesmo. Uma censura que antes atingia músicos, artistas, e que agora se propõe a volta do que na época da ditadura eram os dedos duros escolares, alunos e professores que estavam em ambiente escolar fazendo sindicâncias, sendo que em uma escala muito maior, uma vez que nós temos internet, uma vez que nós vivemos num mundo em que se matam reputações a título de ódio e a título de mentira. E uma vez que você tenha sido colocado em uma mentira, até sair disso, o caminho é longo. E agora, nas vésperas da votação, em 2018, sofre-se uma nova mudança no projeto de lei, onde agora o Escola Sem Partido, antagonizando o próprio texto da lei, propõe, certo? O próprio texto que ele escreve, mudar currículos municipais e estaduais, modificar disciplinas e proibir o ensino de gênero nas escolas. Ensino de gênero que nesse caso a gente sabe que se trata diretamente do ensino de sexualidade. Vide que é a partir desse ensino que a gente tem o combate à AIDS, a noção, o combate à pedofilia e tantas outras bandeiras importantes acontecendo nas escolas. Mas tudo bem, essa é a realidade de 2018. Ao meu ver, uma lei cretina que ataca e cria um inimigo em comum, o professor. O professor que deve ser respeitado, o professor que deve ser bem tratado, o professor que tem metas, o professor que, em diferentes situações, é quem sustenta a escola. Sustenta porque eu não conheço um professor que não participou de cotinha para arrumar alguma coisa na escola, que não comprou material para a escola, que não ajudou na merenda da escola. Então, o Escola Sem Partido se apresenta como um medo ao pensamento autônomo, um medo ao pensamento crítico,
uma forma de idiotalizar e restringir o professor, que é sim um potencial crítico social e que estabelece a comunicação entre sociedade e família. O professor é sim importante. O professor trabalha sim no desenvolvimento moral de seus estudantes e seus pais. E o professor passa a ser calado. Afinal, é restringido, e a gente vai falar disso profundamente em seguida, a liberdade de ensinar e transmitir o pensamento ao aluno. Mas tudo bem, eu acho que para a gente ir para a lei, antes a gente tem que pensar no perfil do professor brasileiro. Sabe qual é o perfil do professor brasileiro? O perfil do professor brasileiro tem, em sua maioria, graduados especialistas. São 2.500.000 professores no mercado na ativa. Esses 2.500.000 professores cadastrados conversam com multidões de alunos. Essas multidões de alunos apresentam e dialogam diferentes necessidades. Mas esses professores, eles não têm um poder sobre o aluno. Até porque esse poder que o professor tem com o aluno é competido diretamente com celular, internet, informação, pais, Google. Ao mesmo tempo, esse professor estabelece na escola, infelizmente, mas felizmente para a maioria da população carente que não tem família, com famílias extremamente desajustadas, infelizes, pobres, que trabalham 2, 3 turnos para se sustentar, o atendimento afetivo. E se você for olhar a pesquisa internacional e nacional, o docente hoje é sim responsável por manter em grande parte a nossa população saudável. Veja só, até o momento, em toda essa histeria de ideologia e doutrinação, não existe um real dimensionamento da doutrinação do aluno. Isso não é estranho? Quer ver um dado interessante? São 2,5 milhões de professores, concorda? E nós temos, em 2018, 30 casos formalizados de doutrinação. 30 casos formalizados, no qual houve a denúncia real e se procurou as instâncias de doutrinação. Nesses 30 casos, se a gente multiplicar, vamos aumentar em 100, certo? 3.000 casos, a gente ainda assim não atende a taxa de homicídios a cada 100.000 habitantes. Vocês entendem o que eu estou falando? Se doutrina menos gente de maneira formalizada, ao ponto de se procurar ajuda, de se ver a situação, mesmo com toda essa histeria e essa divulgação e esse ataque ao professor, do que se mata a gente, que é um crime raro, embora no Brasil nós vivamos em constante guerra civil mesmo. Pessoal, então, não existe um estudo com os objetivos propostos. Existe sim uma grande discussão de um só lado, de uma só verdade, onde o próprio criador do Escola Sem Partido se coloca contra as atuais alterações. Mas voltando ao papel do professor sobre o aluno, você já percebeu que o professor hoje é acuado? São pais
que não criam seus filhos e quando seus filhos tiram nota baixa, chegam na escola e dizem assim, por que meu filho tirou nota baixa? Que história é essa do meu filho tirar nota baixa? Por que o meu filho tem falta? Meu irmão, se eu não sei, se você não sabe por que teu filho não veio para a escola, como eu vou saber? Se você não está acompanhando os estudos do seu filho para se antecipar e ver que ele não está indo bem, como é que um professor com 40 alunos vai resolver? Mas não bastasse os pais, nós temos os próprios alunos, que incentivados agora, professores de universidade relatam depoimentos de discutir temas importantes à graduação dos alunos. No curso de Direito, discussões polêmicas são constantemente flagradas por celulares, como se o debate às leis, a ortodoxia da discussão jurídica não tivesse a maturidade de não ser partidária. Porque o que é partidário é, na verdade, o recorte que eu faço, a vontade que eu tenho de induzir, de chantagear, de intimidar. Então, o desrespeito ao professor, que acuado constantemente teme. Não sei se vocês sabem, mas 51% dos professores em São Paulo sofrem agressão verbal ou física no cotidiano. 51%, mais da metade. Se você conhece 2 professores, provavelmente um já sofreu agressão. Eu já sofri agressão. Já teve aluno que me ofendeu, já teve aluno que me intimidou, já teve aluno que veio pra cima de mim, já teve aluno que eu tive que abraçar, agarrar, levar pra direção abraçado. Porque a sala de aula e a escola é complicada. E se a gente não tiver maturidade para desenvolver lá, a gente enlouquece. A gente desiste. A gente foge do campo de trabalho e vai procurar outro emprego. Não é porque a gente é pior, é porque a gente tem dignidade. Dignidade que às vezes ultrapassa a boa fé de tentar trabalhar e a esperança de que ser professor seja realmente uma profissão para o brasileiro. Mas não é só isso. O desrespeito está no governo, está nos salários. No Sudeste, as escolas privadas pagam melhores que as públicas. No Nordeste, não. Então tem professor ganhando R$10 a hora de trabalho. R$10. Tem escola da Zona Norte do meu estado que paga R$6 a hora aula hoje. Ah, mas é por lei. Mas não é, não se paga. E aí? O governo que destrói as escolas, que não atualiza a estrutura. O governo que vê no professor um ser tão intimidador que esvazia a voz. O governo que impede que a gente fale, que a gente se coloca. O governo que agora, movido por deputados que se incomodam com isso, que tem medo de quem discute, que tem medo de quem fala o que tem que falar, se cala. Teme. Mas ao mesmo tempo maltrata, humilha, destroça o cidadão. E daí nós temos uma das populações mais doentes das categorias profissionais. Não sei se vocês sabem, mas ser professor hoje significa que em 20 anos você vai ter depressão, medo, síndrome do pânico, burnout, tudo isso expelido em você. As maiores populações de diabéticos, as maiores populações de hipertensos são professores. E aí, como é que fica? Por fim, a gente tem o salário. Com 2 matrículas no estado do Rio Grande do Norte, um professor não tira R$4.500. 2 matrículas, trabalhando 60 horas por semana, levando o trabalho para casa, ouvindo ligação de aluno todos os dias,
Pesquisa no WhatsApp, comentário em foto de Facebook, qual é minha nota, o que aconteceu com meu filho. O pai que vai no endereço do professor. Porque enquanto a medicina da família é precária, não existe, é incipiente e os médicos não querem ir no interior, os professores recheiam todas as cidades brasileiras. Os professores conversam. É o professor de ciências que vai na escola, na sala de aula, na casa do aluno e vai dizer: ei, você precisa de um dentista, você precisa de um enfermeiro, você precisa de um nutricionista. Isso é o professor. O professor move comunidades. É a feira de fim de ano, a passeata pelas escolas, que é, se não o maior, um dos maiores eventos, as feiras culturais, o 7 de setembro, que ocorre na cidade de interior, que não tem show, que não tem festa, que não tem entretenimento, que não tem cultura. A cultura é feita pela escola. Não há nada de errado. Mas é feita pelas mãos do professor. Então, toda solução perpassa o professor. E são 2.500.000 professores no Brasil atuando na ativa, morrendo de medo de dar aula e falar, morrendo de medo de perder seu emprego. Numa situação em que quem doutrina, se doutrina, não vai deixar de doutrinar. Mas o professor que quer fazer, que quer desenvolver e que é moderno, é perseguido, atingido, procurado e sofre lá os processos administrativos. Isso porque existem diferentes mecanismos para avaliar, restringir, dialogar, denunciar professores hoje na ativa. Talvez você não saiba, mas eu vou falar deles. Vamos lá? Entre esses mecanismos, a gente tem o próprio ambiente. A escola é um espaço extremamente competitivo. É comparado com as grandes organizações. O professor nas escolas compete com eles mesmos, com os funcionários, com os diretores, com os alunos, com os pais. Ser professor é ser observado 24 horas. Ser professor é, mesmo quando sai de sala de aula, ser julgado, discriminado, atacado. Ser professor é quando gay, fora da escola, ser visto e ter que ir conversar na direção sobre a sua opção, porque um pai viu ele num bar e não pode e não quer o filho perto. Ser professor é o tempo inteiro ser melhor, porque se você não é o melhor professor, você não consegue os programas, você não consegue o recurso, você não consegue o material para a sua escola. Ser professor é não querer ou não poder ajudar com a festinha de fim de ano da escola, dando seu dinheiro e ser criticado por isso. Como assim você não dá parte do teu salário para ajudar na festa de Dia das Mães? Que absurdo! Mas olhe, esse é um controle social normal, natural. A pressão social acontece e talvez isso não baste. E daí a gente vem para os mecanismos formais. Primeiro mecanismo formal é a coordenação, a direção, os pais. A partir do momento que o pai vai à escola, o pai conversa com o professor, a equipe já se reúne. O pai vai e conversa com o coordenador, o diretor. Esse professor é chamado no momento em que o pai está ou em uma reunião posterior para conversar sobre o assuntado, para explicar, para dar explicação. Esse professor que vai fora do seu horário ou dentro do seu horário de sala de aula, dependendo do estado, dependendo da regulamentação, ele conversa e tenta apresentar suas justificativas. Independente quando o pai vai embora,
o diretor olha para o professor e diz assim, como assim? O que você está fazendo? Você não pode fazer isso, você pode fazer isso. E todos se filtram. Não o bastante, a gente ainda tem o conselho escolar. Conselho escolar que é formado por 2 pais, 2 professores, 2 diretores, 2 funcionários, 2 membros da comunidade externa. Esses membros que são votados e eleitos, e toda a escola tem, qualquer um deles pode exigir uma reunião de imediato, em 3 dias úteis, 2 dias úteis, para que todos se reúnam para bater um papo. Esse papo é para determinar, avaliar, discutir uma determinada situação, que pode ser a situação do seu filho. Essa mesma situação do conselho é o que faz com que professores saiam de sala de aula, com que professores mudem de escola, com que professores mudem o conteúdo, mudem a determinação, porque o conselho escolar tem um poder enorme. E até então o conselho escolar é quem realmente manda nas escolas. Não é o diretor. É o conselho escolar, com a voz de todos, que vem de uma reunião e analisa, a partir da voz dos pais, a partir da voz dos alunos, a partir da voz dos professores, o que realmente está acontecendo. Além do conselho escolar, a gente vai ter a secretaria. Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação. Nas secretarias de educação, se você faz uma denúncia de um professor, imediatamente esse cara está sofrendo processo administrativo, se for dado aceite. Essa discussão passa a ser o inferno real da vida do professor. O professor não pode assumir função, o professor não pode participar de projetos, o professor muitas vezes fica com as letras congeladas até se resolver o problema do processo administrativo. Ele deixa de ter evolução salarial para se discutir, se resolver isso. Esse processo administrativo é complicado, mas daí a gente vem para as instâncias mais formais ainda. Conselho tutelar, caso seu filho tenha sofrido algum tipo de abuso, encheção de saco, assédio, que inclui doutrinação. Então você vai no conselho tutelar, o conselho tutelar retorna à escola. A gente tem um Ministério Público. Esse Ministério Público é o que você pode ir fazer uma denúncia e a denúncia é formalizada. Mas se não bastasse, você pode ir na Justiça Comum fazer um processo direto civil ou criminal. Tudo isso é uma prova de que o Escola Sem Partido, por si só, é uma lei que visa apenas gerar o caos e um inimigo comum. E o inimigo comum dessa vez é o professor. O inimigo comum dessa vez é o professor, mas da próxima vez, quem vai ser? E se a gente cala os professores agora, se a gente faz com que os professores desistam, saiam, ou os professores humilhados se tornem cada vez mais passivos, sem alma e sem conteúdo crítico, porque os melhores professores são os primeiros a ir embora. Como é que fica? Mas tudo bem. A partir daí eu acho que você já entendeu que a Escola Sem Partido, ao meu ver, é uma censura. Ao meu ver, a Escola Sem Partido não é só um cartaz. Aliás, ao meu ver, não, ao ver de todos. E que a minha concepção de aluno e família, que eu acredito que é a concepção que a gente tem aí, que são pais inteligentes, pais informados, ou pais extremamente pobres que não conseguem dar atenção aos seus filhos, com filhos com acesso à informação, com filhos que dialogam com o professor de igual para igual, porque hoje em dia o professor não é mais dono da informação. Então, quando você fala um conteúdo em sala de aula, imediatamente tem um aluno que levanta a mão e vai dizer: opa, eu li no site do Olavo de Carvalho isso, eu vi no outro site aquilo. Quando isso acontece, é uma prova de que a escola não é mais hierárquica, como a gente tinha, com a voz de saber do professor. Não é. E a escola hoje se movimenta. E os alunos hoje têm voz. E os alunos hoje não estão presos e sem poder falar.
muito pelo contrário. Mas vamos ler as leis do Escola Sem Partido de fato. Eu acho que está aqui, ó. Deveres do professor. Então, Escola Sem Partido, programa Escola Sem Partido, sugere pra gente 6 deveres do professor. Vamos ler um por um e entender? O primeiro é: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Escola Sem Partido com esse cartaz me lembra as campanhas que aconteciam nos Estados Unidos contra o comunismo. Diziam que comunistas comiam crianças. Diziam que comunistas comiam crianças. Um cartaz movimenta, porque o cartaz segue a lei da propaganda. E a propaganda, nesse caso, visa o ataque. Mas vamos olhar. Artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 4º, é assegurado o direito de resposta é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. E depois, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, qual é a concepção de aluno que um cara que escreve uma Escola Sem Partido tem? A concepção de que o aluno está preso na cadeira e não dialoga com o professor, de que o aluno não tem voz, de que o aluno não tem inteligência, de que o aluno é um pulha. Meu filho, meus alunos são inteligentes pra caramba. Eu discuto com meus alunos e desenvolvo o conteúdo com eles, ouvindo diferentes depoimentos, relatos, vivências. Porque o aluno, quando chega na escola, ele traz um mundo inteiro. Porque tem 4 pessoas na escola. Os que querem falar sobre, os que não querem falar, os que vão aprender, os que têm opinião contrária ou igual. Essas 4 pessoas não podem ter o direito negado porque uma não se sente bem com a situação. Porque todos ali têm o direito de debater e se formar e trazer suas histórias. Então, esse interesse, certo? Para promover seus próprios interesses. Não sei se você sabe, mas o principal interesse de um professor é fechar o conteúdo. O principal interesse é chegar na sala de aula e conseguir fazer a discussão do conteúdo. E ainda assim não consegue. Precisa de um revisionismo curricular e está sendo feito, BNCC. Poderia ter sido melhor, poderia ter tido mais participação de quem entende, os professores. Concepções e preferências ideológicas. Os professores não ficam perdendo tempo com isso, mas mesmo se perdessem, o aluno tem acesso ao conteúdo, o aluno analisa o conteúdo e escolhe e forma a própria ideologia. Sabe o que é? A grande situação é que estão querendo complicar a vida do professor porque o filho pensa diferente do pai. Não importa quem, teu filho não é um robô, o teu filho não vai lhe obedecer simplesmente. Porque o teu filho tem inteligência e o teu filho vai pensar a favor ou diferente. Não é à toa que tantos dos meus melhores alunos votaram em uma pessoa que eu não votei, defenderam teses que eu não defendi e que ainda assim conversam comigo, convivem comigo e gostam de mim, porque eu dei a possibilidade de que eles exercessem a inteligência deles, oferecendo, obviamente, os pilares para que eles se formassem. Religiosos. Olhe, no artigo 210 da Constituição, diz que o ensino
que o ensino religioso é de matrícula facultativa e constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas e de ensino fundamental. Ele é um horário na escola que o aluno não precisa assistir se não quiser. Ensino religioso é fazer e rezar antes do credo, antes da aula. É fazer a oração, é fazer o Pai Nosso. Antes do hino nacional, rezar o Pai Nosso. Isso é um ensino religioso, isso é uma doutrinação, sim. Agora, falar sobre cristianismo, falar sobre religião, apresentar o percurso religioso, explicar Hebreus, ou falar sobre religiões africanas, não é. O mais estranho é que a gente tem uma lei de 2013 que fala sobre a entrada do ensino de cultura africana e indígena. Uma vez que ela começa a ser estabelecida, porque agora acabou o prazo legal e ela realmente tem que ser ensinada, certo? Prazo de adaptação, o prazo de adaptação curricular e de livro didático. Começar um movimento para dizer assim, não quero que meu filho aprenda sobre candomblé, não quero que meu filho aprenda sobre cultura negra, sobre índio, sobre não sei o quê. Ele vai aprender em história, porque lá se discute africanidades. Ele vai aprender em geografia, porque lá se discute que morre mais negro que branco. E isso não é religião. Isso é realidade. E saber a sua cultura, a sua história, não é ser doutrinado religiosamente. Seus próprios interesses morais. Ensino Fundamental 1 é baseado em valores. Ensino infantil é baseado em valores. E se não fosse o professor ensinando o que é bem, ensinando que tem que colocar o lixo no lixo, ensinando que tem que respeitar os mais velhos, se a sociedade já está comprometida com o professor fazendo esse papel, o que você quer depois? Políticas. Ter opinião não é doutrinar pessoas. E outra, o seu aluno vai te ver no Facebook, o seu aluno vai te ver no YouTube, o teu aluno vai te ver andando na rua, mas da mesma coisa que o professor não pode ser visto num bar gay conversando, ele não pode ser visto com o broche do PT ou do Bolsonaro, porque ele vai ser julgado igual. Porque é esse tipo de hipocrisia que a gente tem. Partidárias. A diferença entre político e partidário é tão grande, mas é usado de maneira tão maligna que as pessoas não aprenderam ainda. Conceitos políticos são conceitos estruturais e passa pelos conceitos políticos discutir a realidade para entender os sistemas, os movimentos. Partidarismo quer dizer que eu saio com a bandeira do PSL e vou dar aula com a camisa do Jair Bolsonaro ensinando que a ditadura foi de direita. Mas daí não é partidarismo, é cretinice, escrotagem, bandidagem de uma deputada que ela sim fez ideologia e doutrinação na escola, covardemente, achando que os outros 2.500.000 professores não se preocupavam em fazer as coisas decentemente. Mas tá certo. E daí agora evoluiu-se a um ponto, né, que a educação sexual e a educação religiosa passam a ser bandeiras anti-flag. Na educação religiosa, o pai tem direito de escolher, e a gente vai falar sobre isso, qual religião o filho vai aprender, porque tem que ser a religião dele, quando não se ensina a rezar na escola. Se ensina a história, a apresentação, a influência na sociedade. O que existe, sim, é uma promoção da escola da intolerância, onde o professor e o aluno não vão poder conversar. E aquela criança de 2 anos que é abusada pelo pai, que é estuprada pelo pai, pelo tio, pelo vizinho, não vai saber que está sendo estuprada.
Coisa mais triste é quando você vai em um evento, em uma formação da Polícia Federal, entender sobre como ocorre pedofilia, e quando você vê os casos, você vê que quem faz é o vizinho, é o pai, é o abuso perto da criança, e que a criança acha que aquilo lá é carinho ou é educação, e elas vão dizer, sabe onde? Na escola. É na escola que as crianças dizem que estão sofrendo pedofilia. É na escola por um desenho que um profissional com formação, certo? Pedagogo, psicopedagogo, licenciados, conseguem ver que se começa a investigação. Mas não, a ideia é calar. Mas vamos para o segundo dever, né? O segundo dever que diz assim: o professor não fornecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Quem aqui não teve um professor em quem se espelhou? Quem aqui não teve um professor de quem discordou? Quem aqui não teve um professor que odiou plenamente? E o professor que lhe ajudou? Se essas 4 figuras não estiveram presentes na sua educação, eu não sei onde você se formou, mas no Brasil não foi. E não é porque a educação é partidária. É sim porque a educação, ela é plural. São dezenas, centenas de professores que passam pela sua formação e eles vão falar diferentes posicionamentos. Um professor que é humano, um professor que ganha mal, um professor que trabalha 60 horas por semana, não é 40 horas, é 60 horas por semana. E se esvazia. E erra. E que tem lá aqueles diferentes mecanismos para fazer. Mas a revisão do currículo é um ultraje. E como eu disse, o ensino religioso é facultativo. Então, se um professor, qualquer que seja, te causou qualquer tipo de constrangimento, vai na coordenação, vai na direção, chama o conselho, porque você já tem os mecanismos. E se você me disser que você foi lá, depois de tudo que aconteceu, e falou com a direção, e a direção não te deu ouvidos, tem 2 possibilidades. Uma bem pequena, que essa direção realmente é incapaz, pequenérrima, porque se a tua escola funciona é porque você tem uma direção excelente. Ou a segunda é que você está mentindo, que você está errado. Se for o primeiro caso, vá no Ministério Público, vá na promotoria, porque eles vão te dar ouvidos. E olhe, podem não prender bandido, podem não resolver problema com estelionatário, podem evitar diferentes e qualquer tipo, podem ter todas as pregações para pegar um pai que bate em aluno, para pegar diferentes situações. Mas uma coisa que não falta é o Ministério Público nas escolas, quando são chamados. Nunca vi faltarem. Terceiro, o professor não fará propaganda político-partidária. Sim, vem aqui, olha pessoal, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Tem o artigo 210, de novo, ó, artigo 210 da Constituição, certo? Falando sobre o ensino religioso, que ele é facultativo. O professor não fará, no terceiro, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações e atos públicos e passeatas. Olhe, calar o professor é difícil. Vai ter um monte de gente aí que vai dizer que a culpa dos alunos reclamarem das condições é dos professores. Então, quando eu tenho escolas destroçadas, sem ar-condicionado, sem carteira, sem banheiro, sabe o que é?
Tem escolas, e vocês procurem na cidade de vocês, que não tem a privada, que tem só o cano. Nessas escolas. O problema é que os professores incitam os alunos, partidarizam os alunos, ou é porque o abandono é gigante? A culpa é de quem? Mas daí, para falar disso, a lei fala sobre o artigo 5º de novo. E veja que enviesamento infantil, quando a lei fala, certo, que, antes no artigo 1º, se busca o pluralismo político. O pluralismo político é para todo mundo. O pluralismo político se ensina e se tem garantido porque existem dezenas de professores ocupando a escola. Dezenas de professores que, se vocês calam, quem vocês estão calando é o justo e o certo. Porque o errado vai continuar fazendo sempre, como está fazendo a lei. E daí a gente vai lá para o artigo 5º. E para justificar é assegurar direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Me filma que eu te processo em sala. Induz meu aluno a me filmar e eu relaciono o crime. Porque é isso que está acontecendo. A partir do momento que uma deputada, a partir do momento que o atual presidente, né, que vai assumir, Jair Bolsonaro, diz para filmar professor, eles são cúmplices de um crime de intimidação. A partir do momento que esse vídeo sai na rede, eles são cúmplices do crime de repercussão da imagem, certo? De falsa informação. Porque para dar uma aula, você tem que ir bem perto de instigar, de desenvolver o aluno, de fazer com que ele se relacione, para que ele se incomode e aprenda. Só que como é que eu vou fazer esse processo se você está me dizendo que eu tenho que calar a boca? E daí, existe um conjunto aqui. Por exemplo, é livre... ele vai falando aqui diferentes caputs, eu não vou ler um por um, senão a gente vai perder muito tempo. Mas o principal ponto é o quê? Se eu vou trazer para a educação um espaço onde eu não posso colocar minhas aflições, os alunos não podem colocar as aflições deles, o que eu faço? E se eu entendo que essas filmagens unitárias representam 2.500.000 professores, o que está acontecendo? Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. E aqui a gente chega, se não o mais, um dos principais momentos críticos da época, que eram cartaz, e que providencia uma proposta nova de como os professores devem ensinar. Porque aqui ele fala absurdos, mas lá eles falam que tem que ensinar que nazismo é de esquerda. Como? Se a ciência, se a história, se o revisionismo histórico, se todas as potências entendem que o nazismo é de direita. A questão tá que falar o errado como verdade me faz parecer inteligente. E para uma sociedade que não pesquisa, que não desenvolve, que não estuda, se eu grito, eu estou falando certo. A questão mais triste é que nesse parágrafo em específico, como é que fica a sala de aula? A gente vai equitar os absurdos? Vai igualar absurdos? Certo? Ou a gente vai trabalhar um conteúdo limitado? Em que tempo, se eu não consigo, se o professor de história não consegue entregar o conteúdo dele inteiro? Vocês entendem o quão grave
E infeliz é a situação no qual uma lei, um cartaz afixado em sala, diz que tem que ser tratado as principais correntes que são criadas por mídia de internet, por pessoas desinformadas que não atendem a uma universidade ou se atenderam a uma universidade, abandonaram a formação por fins bem inescrupulosos. Porque, enquanto professor, o meu papel está em formar o meu aluno. Eu formo o meu aluno em 3 âmbitos. Eu sou professor de linguagens. Eu formo ele na comunicação, eu formo ele no texto e eu formo ele na cultura. Se eu ensinar inglês sem ele saber como funciona a cultura de língua inglesa, não funciona. Se eu só ensinar Estados Unidos, também não funciona. No Brasil, o que mais vem são estrangeiros que falam inglês de outros países. E aí? Mas para isso, eu tenho que contar histórias, falar que se fala de um jeito, eu vou ter que ensinar um sotaque por sotaque? Não é assim que funciona. Porque a abrangência se dá a partir do momento que eu tenho um professor bem formado que vai fazer, sim, o recorte desse conteúdo. Vide que agora com a BNCC as coisas mudam um pouco, mas pouco, porque quem determina o conteúdo de sala de aula é o professor, porque o professor sabe, dentro das necessidades do aluno e dentro do contexto social no qual ele vive, como funciona. Não se confundam. Esse parágrafo, que parece bacana, o que ele faz é: perca tempo, ensine o inútil, confunda os seus alunos e ofereça diferentes teorias da conspiração, porque não basta que esse aluno tenha dificuldade de chegar à escola, não tenha transporte, não tenha atendimento, não tenha livro, ele ainda vai ter que ser confundido porque os imbecis querem assim. Imbecis que são águias malvadas. E a gente chega no quinto dever. O quinto dever que diz assim: o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. O Nagibe, quando fala disso, ele está falando, tá bom, pessoal, de religião. Quando ele fala de moral, ele está falando de moral cristã. Ele está falando de moral, certo? Dentro desse âmbito. Tanto que se usa, certo, a sugestão das Américas de Direitos Humanos, que vai dizer, inclusive é ipsilíteris o que eles colocam aqui, que o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. O professor, então, recebe uma sugestão do Nagibe. Ele se abstém completamente. Não bastasse, e como eu disse, é induzido a entender que isso é um combate direto à lei que diz que nós devemos apresentar as religiões africanas e cultura africana, as religiões indígenas e cultura indígena, dentro do currículo de ensino fundamental 2 nas escolas. Qual é a relação do professor e da escola hoje? Numa sociedade em que a gente é calado. Esse artigo 12 que vem para os países, certo? Que tem a introdução, tem a Constituição pautada em religião, que não é o caso do Brasil. Por isso que existe esse artigo dos Direitos Humanos das Américas. Ele vem para interferir nos países da América que tem forte influência religiosa. Ele vai dizer, apesar de vocês terem influência religiosa, cabe aos pais decidirem, e os países do continente americano têm que respeitar as decisões dos pais quanto à religião, quanto ao ensino moral. Mas o que ele propõe é que o professor se cale, sem saber não, enganando. Quando a gente tem, de novo, o artigo 210, que diz que o ensino religioso é facultativo para quem não quer aprender. Então ele vai lá, ele não precisa assistir a aula, ele vai para a biblioteca, ele vai fazer uma atividade, porque está na Constituição como funciona.
Afinal, o conteúdo é disposto, mas ele não é obrigatório para a avaliação. Por fim, a gente tem o artigo 6º, que diz que o professor não permitirá, e daí olha a loucura, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Eu tenho uma sala de aula de 30 alunos, 40 alunos. Minha sala de aula de terceiro ano, esse ano, tinha 40 alunos. Minha sala de EJA desse ano tinha 39 alunos. Como é que eu, professor, vou impedir que os alunos se coloquem, que expressem as suas narrativas, que falem não o que pensam apenas, mas o que vivem? Como é que eu vou me responsabilizar por terceiros, por quartos? E como é que eu vou calar e deixar de ouvir o que meu aluno precisa dizer a mim e aos outros? Se a sala de aula é um espaço de comunidade, onde as pessoas dialogam, se desenvolvem, se interagem, se relacionam. Afinal, o que ele propõe como neutralidade política e ideológica do Estado se tornou enviesadamente, malignamente, a ponto do próprio Najib se colocar contra, certo? Porque, segundo ele, o que ocorreu com essa mudança atual faz com que o substantivo tenha artigos que se contradigam. Ele está errado, segundo Najib, não pode ficar assim. Ele acha que a lei não pode proibir conteúdos, nem de questão de gênero. Ela deve estabelecer que, seja qual for o conteúdo, ele tem que ser apresentado sem dogmatismo, sem presilitismo, que são abordagens próprias religiosas. O que o Najib não entendeu é que, a partir do momento em que ele sugeriu essa lei pela bancada evangélica, não existia a possibilidade dela não ser adulterada. Então, o que vai haver não é neutralidade política, é intervencionismo político contra questões básicas que os filhos dos deputados não precisam mesmo. Eles têm pais que, se não presentes, têm uma empregada, um pedagogo, um psicólogo, um plano de saúde, mas que os filhos do pobre precisam, que é atenção, que é carinho, porque quem sobe um morro, porque quem vai para a comunidade carente, que sofre ostensiva atuação da polícia no combate às drogas, que atinge dentro das casas, que humilha o morador, não estou dizendo que não tem que acontecer, mas vai lá viver na pele. É a escola que faz com que esse aluno não esteja sofrendo dia e noite o que os pais já sofrem em casa. Laicidade do Estado. Laicidade, Najib, não é você não poder falar, não poder ensinar, não poder apresentar. Certo? Laicidade é você poder falar, você poder apresentar, você poder se colocar. Sabe por quê? Porque na história a gente tem N eventos de que qualquer repressão religiosa é desastrosa. Liberdade de consciência e de crença. Que liberdade você está sugerindo com escola sem partido? Se eu não posso me colocar e não posso ouvir os meus alunos, se eu ignoro a escola enquanto espaço coletivo, se eu ataco as ações diretas de ensino. Ensino se dá no coletivo, ensino se dá na interação, ensino se dá no desenvolvimento e ensino se dá no exemplo. Que exemplo é esse? De professores amolados, certo? Sem voz. Liberdade de aprender e ensinar. Liberdade de aprender e ensinar. Liberdade do meu filho
poder ir para a aula e falar o que quer e ouvir do professor e ter direito à melhor didática, ao melhor ensino, à melhor formação. E não acho que eu estou confundindo liberdade de expressão com liberdade de cátedra, porque não existe liberdade de cátedra sem liberdade de expressão. E se não existe liberdade de expressão, não existe pluralismo de ideias. Esse projeto do Escola Sem Partido no início era uma afronta, uma maneira de intimidar professores, que pelo denuncismo já é grave demais, porque países e formações que não têm diferentes pessoas, diferentes formas de pensar, que calam o outro porque fazem o outro sentir medo, são ditaduras. Você quer ver um exemplo simples disso acontecendo? A luta autêntica da direita em diferentes espaços, querer dizer e querer falar, é importante. Mas a partir do momento em que eu incentivo para calar e eu impeço a discussão social, comunitária, porque a discussão política se confunde com a condição comunitária, a condição de necessidade, esse meu filho e esse meu aluno, essa minha sociedade, essa minha comunidade não se desenvolve. É humilhada, ela é enclausurada e ela é imbecilizada. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não venham dizer que Escola Sem Partido é um projeto bonzinho. Ele surgiu como uma ideia talvez inocente, que eu não acho que era, mas vamos dizer, um cartaz. E agora ele quer mudar livros didáticos, tirando a formação científica dos autores, porque os autores, doutores de materiais didáticos, têm formação sim, e daí eles vão ter que calar a boca para o que meia dúzia querem, manipulando provas de concurso, modificando o currículo, indo contra o que a própria lei diz, sendo contraditória à própria lei do Escola Sem Partido, e impedindo que você se expresse religiosamente. Eu não estou falando do professor, eu estou falando de todos. E que se possa discutir sexualidade na escola, que é um conteúdo cabal, inclusive, primariamente das ciências e das biologias, mas que perpassa a linguagem, o esporte, o lazer e as diferentes situações sociais. Muito obrigado, meu nome é Felipe Bellini, se inscreva no canal, até a próxima, tchau, tchau.